Imagina a seguinte situação. Imagina contratar um pesquisador com doutorado em ciência da computação para redigir um relatório financeiro supercrítico. Um profissional de altíssimo nível. Exato. E aí ele te entrega um texto com a profundidade, tipo, de uma redação da quinta série do ensino fundamental. Nossa, seria um cenário completamente absurdo. É absurdo, claro. Mas o mais maluco é que é exatamente isso que acontece milhões de vezes todos os dias quando as pessoas começam a interagir com essas ferramentas de inteligência artificial generativa, né? Com certeza. É uma frustração muito comum. Porque, bom, existe uma expectativa quase inerente de precisão imediata. A humanidade passou as últimas décadas inteiras condicionada a lidar com a tecnologia através de botões exatos, sabe? Em a lógica do clique. Isso, um clique acende a luz, uma busca traz o link exato. A gente espera a obediência cega e instantânea. E essa transição tem sido dolorosa para muita gente, viu? O conforto daquela resposta binária e passiva desapareceu. Pois é. Porque, ao lidar com grandes modelos de linguagem, as pessoas dão de cara com um território que, bom, não funciona mais por cliques mecânicos. Funciona por vetores de probabilidade. Vetores de probabilidade, isso já soa bem mais complexo. A gente deixou o mundo das respostas exatas, onde a máquina apenas obedece um trilho invisível de código, e entramos em águas muito mais turvas. Águas interpretativas. O que torna o nosso mergulho profundo de hoje absolutamente essencial para quem nos ouve. Com certeza. Porque o material de origem que nós temos sobre a mesa hoje é um script de aula simplesmente fascinante. Ele foi redigido justamente por um pesquisador com PhD em Inteligência Artificial e Machine Learning. Um material riquíssimo, aliás. Muito rico. E a missão para quem acompanha a nossa imersão hoje é cristalina. A gente vai desmistificar o que realmente significa a famosa engenharia de prompt. Uma área que gera muita confusão, né? Demais. A ideia central do material é provar por A mais B que interagir com uma IA de alto nível não tem absolutamente nada a ver com procurar e decorar aquelas receitas prontas. Aqueles prompts mágicos de fóruns da internet. Exatamente. O verdadeiro jogo, segundo o autor, é dominar a arte da iteração consciente e do controle cognitivo. É interessante porque o autor do texto estabelece uma mudança de paradigma muito clara logo de cara. Ele trata a construção de comandos para IA não como um truquezinho de internet, sabe? Mas como uma disciplina técnica e rigorosa. Ele baseia isso na metodologia de aprendizado baseado em problemas, ou PBL. O famoso Problem-Based Learning. Exato. O posicionamento dele não é o de alguém que entrega um manual estático para você ler e aplicar cegamente. Ele atua como um facilitador que avisa, olha, a engenharia de prompt é eminentemente prática. Tem que colocar a mão na massa, né? Totalmente. O aprendizado ocorre construindo, testando os limites da máquina e refinando o modelo de forma crítica, avaliando cada resultado. E essa é uma dor universal no mercado hoje em dia. Qualquer pessoa que usa essas ferramentas, seja para resumir uma pilha de e-mails corporativos, estudar para uma prova da faculdade ou tentar acelerar a programação de um software, inevitavelmente vai esbarrar num texto ruim. Vai esbarrar naquelas respostas vagas, pasteurizadas, genéricas, sabe? Parece um texto que fala, mas não diz absolutamente nada de útil. É o famoso encher linguiça corporativo. Isso. E o que a nossa análise vai dissecar agora é o exato método que os profissionais de ponta utilizam para extrair ouro maciço desses algoritmos. É um processo fascinante. Certo, então vamos desempacotar isso. Como é que a gente abandona o nosso instinto básico de fazer perguntas soltas e passa a aplicar a verdadeira engenharia que a fonte propõe? Bom, o primeiro passo exigido pelo pesquisador é abandonar a cópia cega. O texto enfatiza muito que o objetivo principal é a iteração consciente. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que quando alguém simplesmente copia um textão da internet e joga na ferramenta, o contexto do porquê aquelas palavras específicas foram escolhidas se perde totalmente. Ah, faz sentido. A pessoa usa a ferramenta, mas não entende o mecanismo. Exato. A iteração consciente demanda o entendimento de cada engrenagem do seu pedido. A gente precisa lembrar que os modelos de linguagem em larga escala contêm o equivalente a bibliotecas inteiras do conhecimento humano. E tá tudo misturado lá dentro.
tudo no mesmo balaio. Isso. Então, sem a iteração consciente, quem está operando a máquina fica totalmente à mercê das probabilidades médias matemáticas do modelo. E probabilidades médias geram invariavelmente resultados medianos esquecíveis, né? Perfeito. É exatamente isso. Pensando nessa dinâmica de, sabe, copiar e colar sem entender o mecanismo, me vem uma imagem à cabeça. Manda. Tentar usar a inteligência artificial através de prompts mágicos decorados é como tentar dirigir um carro manual numa estrada super perigosa, apenas decorando em qual marcha o carro deve estar a cada quilômetro por hora. Mas sem nunca entender como a embreagem realmente funciona. Exatamente. Se a pessoa decora a marcha, na primeira ladeira imprevista, o que acontece? O carro vai engasgar e vai morrer. Com certeza. A iteração consciente é, no fim das contas, aprender a sentir o motor. É saber encontrar o ponto exato da embreagem para qualquer tipo de terreno. Olha, a mecânica por trás dessa sua imagem ilustra muito bem o perigo do modo automático. Porque, numa subida real, fatores como o peso do veículo e a inclinação da via exigem um microajuste. Que regra nenhuma decorada vai prever. Exato, nenhuma regra estática dá conta. No ambiente corporativo ou acadêmico, o problema específico de quem opera a máquina é essa ladeira. Sem compreender os mecanismos de controle profundo, o resultado gerado pelo modelo vai engasgar, vai morrer em respostas genéricas. Porque a máquina sempre vai tentar aplicar o caminho de menor resistência estatística e o texto foca justamente em nos tirar dessa inércia. O que nos leva diretamente ao experimento prático que o doutor propõe no material. Ele desenha uma linha muito clara que ele batiza de o abismo entre o instinto e a engenharia. Esse abismo é bem real. Sim. E para demonstrar isso, o texto divide a abordagem em duas etapas. Ele começa com o que ele chama de o prompt ingênuo. A tarefa inicial é o puro instinto humano. Tipo, a pessoa simplesmente digita na máquina, explique o que é machine learning. Uma abordagem que, sinceramente, reflete a vasta maioria das interações iniciais que as pessoas têm com a tecnologia hoje em dia. É o padrão. A gente só pergunta. Só pergunta. E o autor analisa o retorno desse pedido ingênuo e o diagnóstico dele é brutal. Ele destrói a resposta, né? Destrói. O prompt ingênuo não estabelece um público-alvo, ele carece de qualquer formato estruturado e não exige nenhum exemplo prático. Fica tudo no ar. Consequentemente, a IA devolve um bloco de texto super vago, sem estrutura, parecendo um verbete de enciclopédia escolar. Aquela coisa meio Wikipédia, sem graça. Exatamente. Falta qualquer traço de profundidade profissional que torne aquele texto útil para um relatório executivo, por exemplo. Entendi. E então, o material nos empurra lá para o outro lado desse abismo, apresentando a etapa 2. Aqui nós temos o prompt otimizado, desenhado especificamente para o setor de fintechs. Que é um nicho que definitivamente não tolera superficialidade. Zero. A mudança na estrutura do pedido é gritante. A fonte instrui o uso de um texto bem específico e eu acho que vale muito a pena a gente detalhar as palavras exatas aqui para os nossos ouvintes. Por favor. O prompt é assim: assuma o papel de um pesquisador com doutorado em ciência da computação, especializado em mercados financeiros, escreva um parágrafo introdutório técnico sobre a aplicação da teoria dos jogos em algoritmos de trading. Utilize linguagem formal, mencione conceitos como equilíbrio e agentes racionais e evite analogias simplistas. Nossa, a densidade técnica dessas poucas linhas é altíssima. É quase intimidador, né? É. Porque cada termo inserido aí funciona de maneira totalmente cirúrgica para restringir a máquina. Não tem nenhuma palavra sobrando. Mas é que, olha, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo e questionar a própria premissa da ferramenta. Vamos lá. A promessa da inteligência artificial não era justamente ser inteligente o suficiente para deduzir o que o usuário quer com uma simples pergunta? Essa é a percepção comum. Né, então, porque quem opera o sistema precisa assumir todo esse trabalho pesado e redigir um parágrafo inteiro cheio de regras restritivas antes mesmo de começar a produzir alguma coisa. É uma ótima provocação. Porque, sinceramente, não parece um contrassenso ter que mastigar tanta informação para uma super máquina que, em teoria, já leu toda a internet.
Se a pessoa tem que gastar tanto tempo dando instrução, não seria mais rápido ela mesma escrever o texto por conta própria? Olha, a dúvida faz todo sentido, mas só até a gente analisar como as IAs realmente processam os dados debaixo do capô. Debaixo do capô? Como assim? É que a inteligência artificial, por mais avançada que seja, ela não lê mentes, ela não possui intuição e não compreende o contexto implícito da vida de quem está digitando ali. Ela não tem o tal do bom senso humano. Zero bom senso. Ela não sabe se o seu prazo de entrega é para amanhã, ela não sabe se o leitor final do relatório vai ser um diretor financeiro rigoroso ou um aluno do ensino fundamental. Faz sentido. O que a máquina faz, na verdade, é mapear a linguagem através de vetores matemáticos complexos. O texto do pesquisador chama essa técnica do prompt longo de aplicar camadas de controle cognitivo. Camadas de controle cognitivo, achei chique. É bem preciso. Porque mudar as palavras do comando não tem relação nenhuma com estética literária, tipo escrever bonito. Trata-se de uma função puramente técnica. Ah, então as palavras assumem o papel de linhas de código, como se fosse uma linguagem de programação não convencional. O paralelo é perfeitamente válido. O uso da linguagem natural hoje serve para programar o comportamento preditivo do modelo. Como programar em inglês ou em português, não em Python ou C++. Exato. Porque o banco de dados da IA é um oceano sem limites. Se você pedir apenas fale sobre machine learning, equivale a você lançar uma rede de pesca gigantesca e aleatória nesse oceano. E aí vem todo tipo de lixo junto, né? Peixe pequeno, bota velha. Vem uma captura indiscriminada de informações muito comuns e muito rasas. Em contraste, aquele prompt otimizado da fintech opera como um arpão guiado a laser. Um arpão guiado a laser, gostei disso. A inclusão de termos como teoria dos jogos, equilíbrio e agentes racionais atua tecnicamente para afunilar o vasto conhecimento da máquina direto para um alvo minúsculo e extremamente denso dentro da base de dados. E aí a economia de tempo entra onde? No retorno sobre o investimento de tempo. Escrever um bom comando leva, sei lá, 1 minuto. E a geração de um conteúdo altamente especializado, que normalmente exigiria dias de pesquisa humana em livros e artigos, ocorre em 5 segundos. Caramba! É uma alavancagem de tempo brutal. Brutal. É por isso que o controle cognitivo compensa tanto. E é aqui que a dinâmica do material fica realmente interessante para quem está acompanhando nossa análise. Porque o texto desvenda a anatomia desse controle cognitivo, né? Sim, ele abre a caixa preta. Ele desconstrói as ferramentas que transformam um texto banal num comando estruturado. E o autor propõe 4 pilares fundamentais. E eu achei que entender a lógica sequencial entre eles muda absolutamente tudo na forma de interagir com a tela. Muda o jogo. O ponto de partida é o pilar da persona. A persona atua como o alicerce matemático da interação. Quando o roteiro sugere pedir a IA para assumir o papel de um pesquisador com doutorado, não se trata, veja bem, de um exercício lúdico, de fazer teatrinho com a máquina. Não é brincar de faz de conta. Não. A definição da persona calibra imediatamente os pesos estocásticos do modelo. Pesos estocásticos. Explica isso pra gente de um jeito mais simples. Para simplificar, a máquina ajusta as probabilidades matemáticas de escolha de cada palavra. Ao exigir um tom acadêmico de doutor, o modelo recalcula a rota e bloqueia ativamente os termos coloquiais. Ah, ele desliga o vocabulário de bar. Exatamente. Forçando matematicamente a escolha de um vocabulário com alta densidade conceitual. A diferença na geração de texto é a mudança automática de um tom didático básico para uma linguagem científica avançada. É impressionante como um simples comando de haja como um especialista nisso já elimina de cara boa parte daquela prosa genérica e chata. Só a persona já faz um estrago positivo. Porém, me parece que surge um problema óbvio aí. Apenas conferir uma voz acadêmica à IA não impede que ela comece a divagar, não é? De jeito nenhum. Porque, sei lá, um cientista brilhante ainda pode falar sobre biologia marinha por 2 horas, quando a minha necessidade real era uma análise sobre ações da Bolsa de Valores. Como é que um método impede esse desvio de atenção? A resposta para isso está no segundo pilar apresentado pela fonte, o contexto. O contexto. Isso. O contexto é o cenário delimitado onde o problema existe e deve ser resolvido.
No exemplo do prompt otimizado da fintech, os elementos de contexto fornecidos foram a aplicação no setor de mercados financeiros e o trading algorítmico. Ele cercou a área de atuação do doutor. Exato. Essa camada força o modelo a ancorar seu conhecimento em um domínio muito específico. E, tecnicamente, o que isso faz na IA? O mecanismo técnico por trás disso é o bloqueio da tendência natural que a rede neural tem de buscar respostas generalistas, porque a IA, por padrão, tenta superficialmente abranger todas as áreas do saber ao mesmo tempo, para tentar te agradar. O contexto, portanto, mantém a persona contida estritamente no assunto correto. Entendi. Então, com persona e contexto, temos uma mente acadêmica brilhante focada no tema exato. Perfeito. Mas mesmo assim, as IAs modernas são desenhadas para serem extremamente amigáveis, muito prestativas, né? Quase como assistentes empolgados demais. Até demais, às vezes. Pois é. Muitas vezes elas tentam ser criativas além da conta ou começam a explicar as coisas complexas como se estivessem conversando com uma criança, usando umas metáforas totalmente fora de lugar para o ambiente corporativo. É o famoso sorriso forçado da máquina. Exato. E é nesse ponto que o texto introduz o terceiro pilar que o pesquisador classifica como crucial e amplamente ignorado pelo público em geral, as restrições. Esse pilar muda tudo. O exemplo otimizado trazia a regra clara, né? Ele dizia: evite analogias simplistas. Mas aí eu te pergunto, isso não mata a criatividade generativa da ferramenta? Adicionar tantas restrições negativas não transforma uma tecnologia revolucionária em um mero buscador glorificado e totalmente engessado? Olha, a restrição não elimina a criatividade. Ela direciona o foco computacional. Direciona como? O autor justifica, com base técnica, que proibir elementos indesejados é a principal defesa contra o que os especialistas chamam de alucinação de tons inadequados. Alucinação de tons inadequados. Isso é quando a IA começa a falar como um pirata no meio de um relatório de contabilidade? Ou quando ela tenta explicar juros compostos usando o exemplo de maçãs e laranjas para um CEO de um banco. Que mico! Pois é. Por padrão, os algoritmos tendem a infantilizar os conceitos mais complexos para garantir que a resposta seja compreendida pela média absoluta dos usuários globais. A tal da mediocridade estatística de novo. Ela mesma. Quando uma restrição negativa é imposta, o famoso o que não fazer, estabelece-se uma verdadeira cerca elétrica em torno da resposta. Cerca elétrica é uma boa definição. Porque o modelo é impedido de buscar atalhos cognitivos fáceis, como usar jargões, clichês ou metáforas rasas, e isso eleva substancialmente a seriedade e a densidade do texto final. O que nos deixa, então, com um conteúdo denso, focado e profissional. Contudo, para que esse material seja aplicável na vida real de quem nos acompanha, ele precisa ter uma forma consumível. E é aqui que entra o quarto e último pilar da anatomia, o formato. O empacotamento da informação. Isso. A instrução dita a estrutura final. Pode ser a exigência de um parágrafo introdutório apenas, uma tabela de dados cruzados, um limite rígido de palavras ou uma lista de tópicos em bullet points. A fonte afirma claramente que o formato garante a coesão e a utilidade prática do retorno. Porque não adianta ter a melhor informação do mundo se ela vem num bloco de texto inútil. Exatamente. E ouvindo a sua explicação sobre o encadeamento lógico de persona, contexto, restrições e formato, me vem uma analogia ligada à direção de cinema que eu acho que ilustra perfeitamente a importância de cada camada. Adoro analogias de cinema, conta aí. Pense da seguinte forma: se quem dirige o filme diz a um ator apenas "fica triste" para a cena, o resultado vai ser um choro genérico, caricato e falso, né? Vai ser aquela novela mexicana mal atuada. Esse é o nosso prompt ingênuo. A atuação não tem base nenhuma. No entanto, se o diretor chega com a instrução "assuma a postura de um viúvo no século XIX..." Opa, temos a persona. Exato. E aí ele completa que acabou de encontrar uma carta secreta da esposa falecida. Aí entrou o contexto, já deu peso pra cena. Muito peso. O ator já tem substância, mas ainda corre o risco de exagerar no drama, de querer chorar aos prantos. Então, entra a diretriz crucial.
Mas preste atenção, não derrame absolutamente nenhuma lágrima, apenas engula em seco e mantenha o olhar fixo. Nossa, genial. Essa restrição negativa corta o melodrama e o clichê na hora. Corta na raiz. E, por fim, vem a ordem técnica do diretor, entregue toda essa emoção em exatamente 30 segundos de cena antes de eu gritar corta. Representando o formato perfeitamente. Exato. A partir dessa estrutura implacável de controle, o que seria uma atuação banal e robótica se transforma em arte profunda. A restrição e o limite não sufocam a entrega do ator. Pelo contrário, são justamente os elementos que criam a verdadeira profundidade da cena. Eu sou fascinado por esse exemplo. O que fortalece a analogia é justamente a inclusão da restrição negativa, o não derrame lágrimas. Que é algo contraintuitivo, né? Muito. Em termos de processamento de linguagem natural, o instinto humano é sempre pedir pelo que se quer, ignorando totalmente o que deve ser evitado. A gente fala seja profissional, mas não fala não seja corporativista. Verdade. Contudo, para quem atua na engenharia de prompt de alto nível, a negação estruturada atua como a ferramenta de lapidação definitiva. É ela que corta os excessos que denunciam imediatamente que um texto foi gerado por inteligência artificial. Sabe aquele texto com cheiro de robô? O texto com cheiro de robô é ótimo. Em conclusão, é importante ressaltar. Isso, a restrição mata isso. E o pesquisador que assina o material não deixa essa teoria voar solta, não. O script exige a comprovação prática dessa anatomia toda. Ele fecha o ciclo do método de aprendizado baseado em problemas lá do começo. É a hora de provar que funciona. A tarefa proposta no material é o refinamento pedagógico daquele comando terrível do início, sabe? Pegar o instintivo, explique o que é machine learning e aplicar toda essa estrutura de controle de direção de cinema para transformá-lo numa ferramenta útil, agora para um ambiente universitário. É o momento de testar as alavancas do modelo em tempo real. O texto delineia os novos parâmetros com muito rigor. Como ele estrutura? Vamos lá. A persona definida é a de um professor de faculdade. O contexto é especificado como uma aula inaugural da disciplina de Machine Learning. Bem específico. O tom, que engloba aquelas restrições para bloquear as divagações que a gente falou, exige uma linguagem formal e didática, porém estritamente sem o uso de jargões excessivos que possam alienar alunos iniciantes. A cerca elétrica ativada aí. Ativada. E, finalmente, o formato é rigidamente imposto. O retorno deve conter exatamente 3 parágrafos, sendo divididos em introdução, aplicação prática e conclusão. Ao olhar a síntese comparativa fornecida na fonte, cruzando os dados de performance entre o antes e o depois, a transformação transcende uma simples melhoria de texto. A coisa torna-se um material de outra categoria. Os ganhos são mensuráveis, né? Muito. No critério de clareza, por exemplo, a resposta do prompt ingênuo era ambígua e difusa, enquanto o modelo otimizado entregou um raciocínio totalmente direcionado e sem margem para interpretações erradas por parte dos alunos. E o ganho se reflete ainda mais forte no critério de precisão técnica. O primeiro teste resultou numa explicação superficial que é quase inútil para quem busca entender o funcionamento real e a aplicabilidade da tecnologia. Sim. Já a aplicação daquela anatomia de controle forçou a rede neural a conectar a teoria a casos de uso reais, com exemplos muito concretos e palpáveis, adequando o nível da informação perfeitamente à sala de aula. E, por último, analisando o critério de completude, a exigência do formato em 3 parágrafos garantiu que a máquina construísse uma narrativa com começo, meio e fim. Saiu-se daquela definição seca de dicionário para uma verdadeira jornada de conhecimento, entregando o cenário histórico, a utilidade da ferramenta no mercado de trabalho e o fechamento conceitual. Uma aula completa. Exatamente. Mas me diz, diante de tudo isso que a gente destrinchou, o que esses dados revelam, na prática, sobre o dia a dia de quem trabalha lidando com informação, com análise de dados e com criação de conteúdo nas empresas modernas? Olha, a conclusão técnica que o autor do PhD nos convida a extrair levanta uma reflexão bem profunda sobre a
a evolução do nosso trabalho intelectual em si. Mudou a natureza do nosso trabalho. Mudou completamente. O dia a dia de quem atinge alta performance usando IA não passa por um exercício criativo de tentar fazer poesia com as palavras, tentando achar o prompt mais bonito. A habilidade fundamental descrita pela engenharia de prompt é a capacidade lógica de tradução. Tradução do humano para a máquina. Exato. Trata-se do processo rigoroso de traduzir uma necessidade humana que é inerentemente vaga, cheia de falhas, em uma estrutura técnica inquebrável. É sobre impor forma aos dados, estabelecer limites muito claros e usar as restrições arquitetônicas para literalmente obrigar o algoritmo a atingir o mais alto padrão de qualidade possível. Então a postura do profissional muda. Muda. Quem opera a máquina deixou de ser um consumidor passivo de respostas e passou a ser um arquiteto do conhecimento. Antes de permitir que uma locomotiva de altíssima velocidade comece a acelerar. Porque sem a infraestrutura de controle guiando a direção, toda a potência formidável daquele motor não tem serventia prática nenhuma, né? O trem simplesmente descarrila num mar de informações desconexas. É uma excelente imagem. E essa visão resume de maneira contundente a jornada do nosso mergulho profundo pelas ideias do pesquisador hoje. A documentação analisada destrói por completo o mito de que a inteligência artificial fará todo o trabalho sozinha de forma instintiva. A dependência que a máquina tem pela direção humana, pela condução metódica, é total. Perfeito. Então, para resumir a trajetória extraída do material de origem para os nossos ouvintes, a gente iniciou quebrando a ilusão daquelas receitas prontas da internet. Através da metodologia de iteração consciente, ficou claro que decorar frases não substitui a compreensão real das alavancas que movem os algoritmos. A gente atravessou aquele abismo, né? Atravessamos o abismo que separa o pedido ingênuo, que é um baita gerador de mediocridade, da abordagem do engenheiro, que é focada em precisão e profundidade. E no centro desse método todo, a gente mapeou a anatomia do controle cognitivo. Os 4 pilares. Desvendando por que a persona calibra o vocabulário base, o contexto impede a dispersão total do tema, as restrições negativas destroem os clichês e alucinações de tom, e o formato garante que a resposta final seja imediatamente utilizável no mundo real. É a fórmula do sucesso técnico. Comprovou-se cientificamente, a partir dos dados e testes do PhD, que as gigantescas redes neurais, apesar de toda a sua capacidade absurda de processamento probabilístico, são desesperadamente dependentes de comandos ultra específicos para não fracassarem. Exato. E sabe, mergulhar nessa lógica das máquinas hoje trouxe à tona uma reflexão paralela bastante curiosa para mim. Opa. Qual seria o contraponto humano nisso tudo? A constatação de como nós, os humanos, construímos as nossas próprias interações longe das telas de computador. Interessante. Onde você quer chegar? Pensa bem, a análise revela que as máquinas entregam resultados super pobres e frustrantes quando elas recebem prompts ingênuos. A provocação que surge disso é até que ponto a comunicação diária nas nossas empresas e dentro de casa não sofre exatamente do mesmo mal. Nossa, faz muito sentido. Com que frequência pedidos críticos são feitos a colegas de trabalho ou tarefas super complexas são delegadas sem que se forneça o contexto adequado para o problema? Quantas vezes a equipe falha num projeto porque o líder não estipulou as restrições cruciais, tipo o que não é para fazer, nem deixou claro o formato esperado da entrega final? Depois o líder fica frustrado. O choque de realidade é que quase sempre a culpa recai sobre quem entregou o trabalho imperfeito, quando, na verdade, a raiz do fracasso foi um pedido original completamente preguiçoso, vago e instintivo de quem mandou. Foi um prompt ingênuo humano. A ironia profunda reside na possibilidade de que a engenharia de prompt, uma disciplina que nasceu para domar códigos e estatísticas frias de processadores, carrega a chave para ensinar a própria humanidade a se comunicar de forma mais estruturada, clara e empática no mundo real. Olha, a análise desse viés comportamental faz todo sentido prático.
Afinal, a clareza na formulação da necessidade é a espinha dorsal de qualquer colaboração bem-sucedida. Não tem jeito. Exatamente. Quer estejamos lidando com o emaranhado complexo de uma rede neural artificial baseada em silício, quer estejamos interagindo com redes neurais biológicas, cérebros reais, durante uma reunião de equipe, o princípio se mantém. O ruído na entrada da informação sempre garantirá confusão na saída. Então, se tamanha energia, precisão e estrutura são exigidas para que um algoritmo que processa bilhões de parâmetros consiga compreender um simples objetivo, redobrar o cuidado e a clareza ao dialogar com outras pessoas parece não apenas lógico, mas um imperativo para nós. Uma grande lição para levar para a vida além da tela. Com essa reflexão reverberando na cabeça, fica o meu imenso agradecimento a quem nos acompanhou durante toda a extensão desta imersão de hoje. A nossa principal recomendação, fortemente apoiada pelo material que a gente estudou aqui, é não deixar o conhecimento apenas no plano teórico. Vá para a prática. Abram as plataformas de inteligência artificial que fazem parte da rotina de vocês e apliquem a anatomia que nós dissecamos hoje. Construam a persona, estabeleçam o contexto delimitado, ergam as restrições negativas e imponham o formato. A elevação na qualidade do retorno na tela vai ser imediata e inegável, eu garanto. É ciência, não é achismo. Exatamente. Continuem a questionar os instintos básicos, assumam de forma ativa o controle cognitivo das ferramentas e, quando surgirem dúvidas no meio do caminho, tenham em mente a premissa central de hoje. Não existe mágica por trás dos grandes modelos de linguagem. O sucesso é, do início ao fim, uma questão de engenharia técnica. Até a próxima imersão.